Gravação iniciada, presidente. Bom dia a todos. Então, em continuação aqui a nossa reunião de julho de 2020, vamos iniciar a nossa sessão do dia 29 de julho de 2020, no período da manhã. O primeiro processo da pauta. Bom dia. Antes de começar, eu vou apresentar aqui mais uma vez e atestar o comparecimento aqui dos conselheiros, só chamando cada um pelo seu nome e basta só responder. Conselheiro Mário, pode ligar o microfone. Bom dia, presidente. Conselheira Ana Paula. Bom dia. Conselheiro Pedro Paulo. Ok, presidente. Conselheira Ana Cecília. Bom dia. Conselheiro Maurício. Bom dia. Conselheiro João Vitor. Bom dia. Conselheira Rita. Bom dia. E eu, conselheira Maria Helena, eu vou presidir a sessão. Então, nós vamos começar com o processo número 119 da pauta, é o primeiro dessa pauta agora do dia 29 pela manhã, é um processo de relatoria da conselheira Ana Paula, e é um embargo de declaração, embargante Fazenda Nacional, e o interessado é Unilever Brasil Industrial Limitado. Bem, bom dia. Esse processo é um processo simples. O que aconteceu nesse processo é que subiu para a discussão da natureza do vício. Nós enquadramos esse vício como de natureza formal, só que na hora de formalizar a ementa, eu deixei uma palavra no final que dizia vício material. Então, eu estou propondo aqui, aonde se lê a ementa como natureza do vício, constituição de vício material, né, seja alterado para natureza do vício, constituição do vício formal, a falta de demonstração clara e inequívoca da constituição do fato gerador é suficiente para justificar a declaração do vício formal quando as provas dos autos possibilitam a efetivação do relançamento, que é a ementa que a gente usa normalmente quando fala do vício formal, né? E aí, diante disso, eu acolhi os embargos para sanar esse vício que restou no meu acórdão, que foi referente só à ementa. O decisum final, a ata, ficaram todos certinho. Infelizmente, foi a ementa mesmo. Tá, deixa eu só, então, verificar aqui, Ana Paula, se tem mais... só para depois a gente não ter que de alguma maneira, alterar a emenda. Só um minutinho. Uhum. O que tem aqui é uma resolução, é isso? É esse processo? Desculpa, eu estou olhando, eu coloquei Unilever aqui, tem outro processo da Unilever. Esse é o final final 0201. Engraçado, só está aparecendo um aqui para mim. Só um minutinho, deixa eu só olhar aqui. Que engraçado, né? Deveria aparecer os dois, mas eu vou digitar o número dele. Agora apareceu. É engraçado, quando eu digitei Unilever, não apareceu esse. Eu tomei um susto agora. Eu um pouquinho também com esse sistema novo. Uma resolução, É um embargos, né, da Procuradoria. Eles pediram para sanar essa contradição, porque como normalmente eu considero vício material, na hora que eu copiei, eu deixei a ementa, eu não percebi, mas eu me lembro bem dessa discussão, porque foi uma discussão que o Mário me mostrou exatamente a questão das planilhas, e lá na questão das folhas 23 a 40 tinha a constituição do fato gerador. E aí a gente não subiu nulidade nesse caso, subiu natureza. Então a gente acabou mantendo como formal, né?
E, em razão disso, eu alterei o meu voto na hora, mas a ementa ficou como material. Então, aí eu coloquei ali, né, onde se lê natureza do vício, constituição do vício material. Antes estava, falta de demonstração clara e inequívoca da constituição do fato gerador é suficiente para justificar a declaração de vício material, quando as provas dos autos não possibilitam a efetivação do relançamento. Essa é a ementa que estava. E aí eu estou substituindo para a ementa que a gente tem usado para formal, né, que é natureza do vício, constituição do vício formal. Aí é parecida, mas a falta da demonstração clara e inequívoca da constituição do fato gerador é suficiente para justificar a declaração de vício formal, quando as provas dos autos possibilitam a efetivação do relançamento. Aí eu só pedi que, então, fosse aclaradas as questões no acórdão e na ata. Embora a ata, ela saiu correta, mas é só para deixar claro, né, que a decisão é de vício formal. Foi na ementa que saiu o equívoco. O que aconteceu era falta de demonstração ou falta de descrição? Porque se as provas estão ali, não é falta de demonstração, é demonstração mesmo? Foi por isso que a gente deu o meu voto era esse. O meu voto falava em falta de demonstração. Eu estava falando sobre isso. A discussão acho que era disso, não lembro. Mas o que subiu foi só a questão do vício mesmo. Mas aí, Ana Paula, o que eu acho que aí não é omissão, tá? Lá na sua ementa, isso não é uma omissão, né? Não, é uma contradição. Mas tá omissão na ementa. Então tem que dizer assim, ó, eu acho assim, uma ementa boa para isso seria dizer que sendo verificada contradição, né? Entre a ementa e o que foi decidido no voto, acolhe-se os embargos para saneamento. Não, isso é a ementa de agora. Eu tô lendo a ementa de agora, não é isso que você colocou lá? De agora. Não, eu nem olhei a de agora. Eu estou falando que eu estou corrigindo a do acórdão anterior, que foi objeto de embargos. A de hoje eu vou arrumar agora. Quando a gente... Como é? Não entendi. Eu estou falando que a emenda que está no seu acórdão de embargos, não é esse? Eu vou repetir, então. Essa ementa aqui, eu não mexi nela, porque a senhora sempre no dia diz o que tem que colocar. Eu só estou sugerindo a ementa do que eles pediram para alterar. A ementa está sendo objeto de embargos. Então, lá no corpo do voto, eu estou corrigindo a questão do formal e material. Nessa que está agora aqui, eu vou arrumar agora, porque eu sempre... Então eu vou repetir também. Eu estou lendo a ementa, que seria a ementa do acórdão de embargos, que iria para a ata, para a internet, se a gente não alterar. Então, por isso que eu estou dizendo já agora que é contradição. Tá, então eu estou alterando. Então, primeiro, não é omissão, e a gente precisa dizer que não é para acompanhar o resultado do acórdão, ele tem que acompanhar o que foi efetivamente julgado. Não é só o resultado, o voto também, você está dizendo que também está nesse sentido, então é o que foi realmente decidido, né? Entendeu? É mais ou menos assim, eu só estou dizendo porque a ementa também tem que ser julgada, né? Está no regimento. Então, a gente precisa ver, assim, se precisar a gente julga, senão a gente constrói uma redação do colegiado, né? E aí, então, eu nem discuto mais a ementa, porque eu prefiro sempre que vocês vejam junto essa questão de embargos, é uma ementa, acaba sendo uma ementa para cada decisão. Então, é só a senhora dizer que eu altero ali. Não, a gente pode construir essa redação. A ementa deve, como é que a senhora falou? Não, eu estou dizendo que aqui a ementa está assim, encontrada a omissão apontada, esta deve ser sanada por meio de embargos. Não foi omissão, você mesmo está dizendo que foi uma contradição. Doutora Madalena, isso eu já corrigi, agora a decisão a emenda que eu vou sugerir, eu posso sugerir, como qualquer um pode sugerir, vou submeter ao colegiado, porque a emenda é também objeto de julgamento, está no regimento. Então, vou propor, assim como qualquer um pode se candidatar a propor também, ou simplesmente não, mas eu vou mudar. A minha proposta seria verificada, vamos pensar agora que, assim, de repente, eu já perdi o meu fio da meada aqui. Mas, enfim, verificada foi contradição, né? Então, eu tenho que corrigir que foi encontrado um erro, um equívoco na ementa. A ementa está com equívoco. Por exemplo, confirmada a contradição apontada no acórdão,
Confirmada. Assim, aí né? Os embargos devem ser acolhidos para que a ementa reflita o que foi efetivamente decidido. Pode ser assim? Estou perguntando para o colegiado também. Porque a gente precisa votar isso, assim, votar. Não precisa votar um por um, mas é só se a pessoa, se alguém... Aí, Ana Paula, você anotou? Que aí a gente tem primeiro. Então, confirmada contradição encontrada no acórdão. Confirmada a contradição apontada no acórdão, apontada, né? Apontada na contradição. Confirmou-se, né? Aí, os embargos devem ser acolhidos para que a ementa reflita o que foi efetivamente decidido. Pode ser assim? Sim. Uhum. Alguém tem alguma objeção quanto a essa emenda? Tá, eu pergunto só se deu tempo de anotar, Ana Paula, não repito. Não, deu sim, já anotei. Uhum. Agora eu estou salvando aqui. Que é isso que a gente tem que colocar? Eu só abri o processo, ainda não consegui ver se a emenda é da própria Ana Paula. A emenda é tua? Oi? Pelo que consta ali no relatório, foi voto de qualidade, declarado vice formal. E aí eu tô só perguntando se a emenda foi você que fez. Você sabe que eu não lembro, vou até olhar. Você não era relatora, será? É que eu fui a... Opa, só um pouquinho que é o alarme da minha casa, só um pouquinho. Ai, meu Deus. Uhum. Não houve designação, não. Não? Não, é da Ana Paula mesmo. Entendi. Não, por unanimidade. Você tá no processo certo? Você não está no outro, não? Qual item nós estamos? 119, não é? É. Então, é que lá é que me chamou a atenção que está voto de qualidade. Aonde? As folhas 342, 346, está colhendo a segunda turma por ferir o voto através do acórdão número tal, acordando por unanimidade de votos e no mérito por voto de qualidade, em dar-lhe provimento. Você está lendo qual documento, João Vitor, o despacho de admissibilidade do embargo? Não. O que é relatório, isso? Não, eu acho que é o próprio voto. Aí é só a conselheira fazer um ajustezinho para esclarecer isso aí, porque foi unanimidade. É isso, não é, João? É isso. Você desculpe, João Vitor, você está olhando o acórdão da conselheira Ana Paula, é isso? Lendo o relatório. Não, então tem que ver, porque senão vai ter de novo, pode ter embargo de novo. Ó. Tem que olhar certinho o que foi. Não, foi unanimidade, isso. Seu áudio está fechado, Ana. Tá, eu tô entendendo. Desculpa, João Vitor, achando que você estava olhando alguma coisa. Tomei um susto agora achando que você estava olhando o acórdão embargado. Mas é só o relatório? O relatório da decisão agora, decisão do embargo. Então tem que Folha 3. Tem que arrumar, que eu achei que tinha sido qualidade. Seu áudio, Ana. Ana, seu áudio. Acho que ela não está ouvindo. Desculpa, gente. Tá no meu relatório mesmo. Engraçado que eu copiei o relatório do despacho da presidente, da doutora Adriana. Eu sempre copio os motivos do embargos dali. Eu vou ver por que colocaram isso. Mas esse voto é meu. Fui eu que fiz mesmo, João. Então tem que evitar. Tem outro embargo, né, disso. Viu, Ana Paula? Aí você vê, pega o relatório seu mesmo, do seu acórdão, ou enfim. Não, gente, é só uma palavra. Quando eu for formalizar, eu sempre dou uma corrigidinha. É que esse daqui eu copiei quando a presidente admitiu os embargos, ela fez um históricozinho. E eu só peguei aquele pedacinho e aproveitei. Aí eu vou ver o que aconteceu. Pode deixar, João. Obrigada. Já até marquei a amarela. Como eu vi voto de qualidade, como eu não abri, eu só consegui abrir o processo agora, eu achei que a ementa pudesse não ser sua, entendeu? Não entendi, mas essa foi minha mesmo. Esse voto foi o seguinte, é por isso que eu não gosto de mudar o voto na sessão. Toda vez que eu faço isso, depois eu me equivoco na ementa. Porque você vem com um voto de um jeito e acaba que você vai mudando, né? E esse é clássico. Eu voto como material, na hora eu mudei ele para formal e acabei deixando a ementa como ela era. Mas no despacho não está falando nada de voto de qualidade, não. Não localizei isso no despacho, não. Ai, gente, tá bom. O erro foi todo meu. Fui eu que coloquei aqui. Não sei de onde eu copiei. Já coloquei em amarelo. Vou corrigir. Ok. Vou arrumar.
Vamos, então, o 119, a conselheira, então, está conhecendo e acolhendo os embargos, né? Conhecer e acolher os embargos de declaração para sanando o vício apontado no acórdão 9202-008-105. Agora estão colocando aqui, ó, de 21 de julho de agosto, né? No 21 de agosto de 2019. De 21/8/2019. Sem efeitos infringentes, né, Ana Paula? Sem Efeitos infringentes. Adaptar a ementa ao conteúdo do julgado. Ou botar, como você vai botar na emenda? Ao que foi efetivamente decidido. Pode ser assim? Uhum. Tá. Conselheiro Mário. Acompanho a conselheira Ana Paula. Conselheira Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho também. Conselheira Rita. A relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, no 119, por unanimidade de voz, conhecer dos embargos para sanando o vício apontado no acórdão, é só a questão da ementa mesmo. Passamos, então, para o número 120 da pauta, continua de relatoria da conselheira Ana Paula, também é embargo, né, o embargante, a Aginomoto do Brasil, Indústria de Comércio de Alimentos Limitada. Pode, por favor, conselheira, começar? Eu só vou aqui desligar o ar-condicionado, estou fazendo barulho. Mas pode continuar. Nesse caso aqui, deixa eu só ver o que eu fiz, porque eu não me lembro. Aqui, deixa eu ver. Eu acho que eu faltou o nome de um conselheiro. Deixa eu só ler, porque esse aqui eu já tinha me esquecido. Acórdão, deixa eu ver. O processo, por voto de qualidade, onde a relatora mudou seu voto para se confundir qual seria a obrigação principal. Esse aqui eu vou ter que ler, senão eu vou esquecer, vou me confundir. Esse aqui é o seguinte, foram admitidos para sanar a questão a reclamação que teve, né, foi que a gente proferiu o voto por unanimidade em reconhecer o recurso especial e no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros. Aí, o que houve a discussão? Que a informação do dispositivo teria saído com erro. Aí eu coloquei aqui, ó, a contribuinte apresentou... Gente, eu abri só um pouquinho, tá abrindo, aqui. O contribuinte manifestou aqui pela reclamação de que houve... Tá difícil, gente. Aqui. Omissão pela falta da exclusão de parcela atingida pela decadência e omissão pela falta de explicitação de fundamento legal do artigo de lei que determina que a formalização do acordo da PLR deve proceder o período de vigência. E omissão, são 3 alegações, por falta de apreciação de argumento apresentado em contrarrazões, no sentido de que o plano de PLR questionado era de conhecimento dos empregados desde os planos dos anos anteriores. O embargo de declaração ele foi admitido às folhas 448 e 452, e posteriormente as folhas 455 e 464 foram acolhidos para sanar as omissões apontadas, sem efeitos infringentes, adequando a ementa conforme a seguir. Então, o que aconteceu aqui? A alegação do contribuinte na discussão é que os embargos inominados, né, teriam um erro material devido ao lapso manifesto, que precisaria ser corrigido. Ele embarga
ele embarga o acórdão de embargos, dizendo que, requerendo uma necessária correção, que houve no acórdão de recurso especial um equívoco ao denominar a obrigação tratada nos autos como acessória, sendo que a obrigação em discussão era a obrigação principal. Então, aí ele pede que, tendo havido embargos, né, esse fosse corrigido para que constasse que se trata de obrigação principal e não a obrigação acessória. Aí eu coloquei aqui, nesse sentido, com fundamento no artigo 66, embora a relatora do acordo em embargos tenha admitido que, em relação a esse processo, seu voto foi vencido, tanto que inseriu o voto vencedor, não consta nesse acordo em embargos o ajuste referente à parte dispositiva do acórdão do recurso especial, em que se registra como votaram os conselheiros, permanecendo a redação original. Aí a parte que ele pede para que seja corrigida é exatamente essa parte onde diz: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso especial e no mérito, por maioria, em dar-lhe provimento. Vencidas conselheiras Patrícia e João Vitor, suplente convocado, que lhe negaram provimento. Aí, nesse caso, seria registrado de forma a aclarar o resultado para constar: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do especial e no mérito, por maioria, em dar-lhe provimento, vencida Patrícia e João Vitor, que negaram provimento, nos termos do anexo do RICARF, vírgula, a conselheira Ana Cecília não votou nesse julgamento por se tratar de questão já votada pelo conselheiro João Vitor Aldinucci na sessão anterior. Aí, o que ele fala? Que os argumentos do contribuinte revelam a ocorrência de um erro material devido a um lapso manifesto, passível de correção pela via dos embargos. Então, eles pedem para fazer essa revisão, doutora Marilena, porque, no caso, tinha que se tratar, né, que os resultados dos processos tratavam de obrigação principal. Eles fizeram 3 pedidos, né? Daí nós julgamos o acórdão e no acórdão do embargo saiu com esse equívoco referente à obrigação. Esse processo é antigo, eu tive que ler tudo porque eu já não lembrava mais. Esse processo veio e saiu. Estou abrindo ele aqui. Eu vou abrir o acordo anterior, que vai ficar mais fácil de eu explicar. Peraí. É o embargos do embargo, só para vocês entenderem, tá? Os 3 pontos a gente já definiu no embargos anterior. Ó, se vocês verem lá no despacho da Adriana, da doutora Adriana, ela fala que o que aconteceu foi o seguinte: eu deixei o registro de como os conselheiros votaram na redação original. A doutora Adriana aponta ali no finalzinho do despacho dela. Ó, todavia, embora a relatora do acórdão tenha admitido que, em relação a esse processo, seu voto foi vencido, tanto que inseriu o voto vencedor, não consta nesse acórdão em embargos o ajuste referente à parte dispositiva do acórdão do especial,
Então, quando eu respondi ao primeiro embargos, a gente alterou a ementa, alterou o corpo do voto, mas não corrigiu o que eles falam que é o dispositivo, aquela partezinha de cima do acórdão. Então, aí a doutora Adriana recebeu, né, admitiu, para que eu faça essa correçãozinha ali. Mas aí lá faltou só o nome do conselheiro, foi isso? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, quer ver? Faltou aquela explicação ali, ó, que eu coloco ela ali. Deixa eu voltar no meu Ele fala aqui de obrigação principal e acessória. Foi por isso que eles entraram com embargos, né? O primeiro embargos é porque quando eu julguei como se fosse acessória e era principal. Aí eles entraram com embargos, a gente fez as correções, eram 3 apontamentos, aí a gente fez tudo isso. Só que quando a gente pegou e corrigiu, eu não mandei corrigir, teoricamente, eu nunca lembro daquela parte dispositiva, né? A gente normalmente corrige ata, voto e ementa. E aí eles pediram que corrigisse o dispositivo, onde consta como que cada um votou, entendeu? Ele fala, olha, se manteve o dispositivo sem fazer as alterações. Tanto que até ali o próprio contribuinte, quando entra com embargos, ele pede que troque, né, a redação original, que é aquela que eu coloquei ali no meu voto em cima, ó, e o dispositivo que deveria aclarar o resultado, que é o próximo. Que aí já vem com a explicação ali, ó. Por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Patrícia e João, suplente convocado, que negaram o provimento. Nos termos do 58, anexo 2 do RICARF, aí aquela ali, a conselheira Ana Cecília não votou nesse julgamento. Acho que o problema está no dispositivo, né? Que eu não alterei. Os embargos de declaração, mesmo, eles estão intempestivos, eles não foram conhecidos, né? O que aconteceu só foi que se detectou uma parte que é erro material, que é isso que está sendo, então, admitido, que poderia ser a qualquer tempo, né? Isso, mesmo depois do prazo. E aí, esse erro específico que ela está mandando a gente corrigir, dizendo que realmente procede, qual é exatamente, Ana Paula? Ela fala que eu mantive, eu vou ler aqui de volta, porque eu também fiquei um pouco confusa. Ela fala assim, ó, embora a relatora do acordo em embargos tenha admitido que, em relação a esse processo, seu voto foi vencido, tanto que inseriu o voto vencedor, não consta neste acórdão em embargos o ajuste referente à parte dispositiva do acórdão do especial, em que se registra como votaram os conselheiros, permanecendo a redação original a seguir. Então, ela diz o seguinte, que eu mantive a mesma redação, que é, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do especial, e no mérito, por maioria, em dar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Patrícia e João Vitor, que lhe negaram provimento, nos termos do 58. E a conselheira Ana Cecília não votou, por se tratar de questão já votada pelo conselheiro João Vitor. Então, ela mandou eu corrigir essa parte. Eu fiquei um pouco confusa, porque, na verdade, eu não entendi o que ela quis dizer, como que eu ajustei o meu voto ali, né? Que eu pareci já vencida. Mas eu era vencida, porque o que mais que eu tinha que colocar? Vencida, Ana Paula? Sabe que foi isso? Quem participou do julgamento dos embargos, será que esse que não é o ponto? Essa decisão aí é da decisão original que foi embargada? Sim. Que aí a decisão embargada, o João votou e a Ana Cecília não votou de novo, porque o João já havia votado. E aí, será que está pedindo... será que no julgamento de embargos, que a gente enfrentou os outros pontos que foram omissos, quem que participou desse julgamento de embargos? É que esse voto foi o seguinte, só para lembrar vocês, esse processo é um processo complicado. Ele é um processo que eu julguei como se fosse acessória. Eram 4 processos julgados juntos da Ginomoto. Se eu não me engano, Rita, você até fez um conhecimento de um desses 4. E aí, o que acontece? A gente, na hora de repetir o voto, o Heitor foi o voto vencedor, tá? Esse é um processo já mais antigo. O Heitor foi o voto vencedor. E o que acontece? Quando chegou o voto da acessória, eu coloquei assim,
vencida nesse ponto, contudo, vou me adequar na acessória, aquele coisinha que a gente faz, à decisão da principal. Aí eu peguei e coloquei essa informação de que eu estava vencida, mas que eu me adequava, porque eu tinha perdido na principal, me adequava na obrigação acessória. Só que depois eles falaram, não, mas essa aqui não é acessória, essa aqui é uma principal também. Como ela era uma principal, o que eu fiz? Quando veio os embargos, eu repeti o voto do Heitor. Falei, olha, não é como eu voto, tá? Mas eu vou repetir os votos da principal, que foram dados para todas as principais, que é o voto do Heitor. E aí eu repeti tanto a ementa do Heitor no voto, né, como o próprio voto dele como razão de decidir. Foi isso que aconteceu na época, porque o voto do colegiado era o voto do Heitor, por maioria. E aí que houve essa discussão esses segundo embargos, entendeu? O primeiro embargos era da obrigação ser acessória e não obrigação principal. A gente corrigiu ele ao longo do tempo, deixa eu ver quando que foi. Acho que foi ano passado até. Deixa eu ver. Deixa eu só ver a data aqui desse primeiro embargos. Só um pouquinho. Ver a data só para... Aqui, 13/8/2019. Daí depois teve a questão da intempestividade desses segundo embargos, só que esses segundo embargos, embora não conhecido, e daí ele pediu um monte de coisa, ele discutiu o voto do Heitor ali. Aí, embora isso não tenha sido recepcionado, foi o que a doutora Maria Helena falou, né? Mas a doutora Adriana falou, não, mas tem uma correção aqui, a doutora Adriana, não sei, a pessoa que fez aqui, falou assim, tem uma correção aqui para ser feita. Só que eu fiquei bem confusa qual seria essa correção, porque, de fato, eu fui vencida. Porque o que eu estou entendendo, não sei, né, eu também estou achando confusa, porque o primeiro acórdão, ele é de setembro de 2017. Isso. Aí a gente julgou só retroatividade benigna, e nesse processo foi registrado, então, aquele decisão de que, por maioria de votos, dar-lhe provimento, vencida a Patrícia e o João, que negaram, e nos termos do artigo 58, a Ana Cecília não participou do novo julgamento. Aí eles embargaram. Aí, em novembro de 2018, nós julgamos os embargos e apreciamos também a matéria com relação à PLR. Isso, porque era a obrigação principal e não uma acessória que tinha sido julgada equivocada. Aí, esse resultado já era... O resultado desse julgamento veio como acolher os embargos para sanar as omissões apontadas, sem enfrentos infringentes, mantida a decisão original. Será que ele não quer que esclarece como que ficou a votação com relação a... Mas se bem que foi por unanimidade, né? Participaram do julgamento Elaine, Pedro, Ana Paula, Mário, Cecília e Rita. E Maria Helena. Que eu achei que a gente pudesse ter mantido nesse acórdão de embargos as mesmas pessoas que participaram do primeiro, mas não foi nenhum caso. Nesse caso, eu não estou vendo realmente que talvez tenha havido uma confusão pelo fato de a conselheira Ana Paula ter colocado essa frase aqui, confusão na análise dos embargos. Contudo, tendo essa conselheira entendido que se tratava de obrigação acessória, restou o acordo embargado sem as razões do voto vencedor, os quais transcrevo, retirando do voto vencedor do conselheiro Heitor, designado para elaborados à época. Então, o que a Ana Paula fez aqui? O que a Ana Paula fez, como a gente vem fazendo no colegiado, foi trazer para esse acórdão de obrigação acessória a decisão da obrigação principal, né? E aí talvez tenha havido uma confusão no sentido de que se imaginou que ela tivesse votado, que o voto dela teria sido contrário ao voto do restante do colegiado. Então, talvez fosse isso que precisasse restar esclarecido. Mas eu vou fazer o seguinte, presidente, até para essa questão fluir, para que a gente possa discutir com um pouco mais de tranquilidade, analisando as peças, eu gostaria de pedir vista desse processo. Que a conselheira precisa votar antes, né? Sim. Não pode pedir vista antes do voto. Sem problema. Aí eu peço só para a conselheira Ana Paula verbalizar o seu voto, para que
a gente possa seguir, e aí o conselheiro já disse vai pedir isso. Eu fiquei em dúvida também. O que eu fiz aqui foi admitir acolher os embargos para sanar o vício apontado pela presidência, só que eu não entendi exatamente qual foi o vício. Eu quero sanar, só não sei o quê. Então, assim, eu só entendi que ela mandou eu sanar o dispositivo na redação original. E pelo que eu entendi, é a parte na qual eu digo que meu voto foi vencido, só que estou inserindo o voto vencedor. Porque o que eu acho que deu a confusão, Mário, na minha opinião, assim, é porque esse voto não é o meu. Eu fui vencida nas principais. Eu fiz essa menção, né, de que, embora vencida nas principais, eu me adequava ao encaminhamento da principal na acessória. E isso que deu a confusão. Isso, é porque no acordo anterior, não li não, só me corrijam se eu tiver. No acordo anterior, como você tratou essa obrigação, esse auto de infração, como um auto de infração de obrigação principal, eu acredito que você tenha, que o seu voto tenha saído vencido no primeiro acordo. E quando foi corrigir, a confusão talvez tenha sido essa. Então, para que a gente possa dirimir isso, né, eu vou esperar que você vote, até porque esse voto pode ser adaptado, corrigido na sessão que vem, e gostaria de dar uma olhada melhor, até para a gente evitar que esse processo de julgar aqui, depois que ele volte com novos embargos, para a gente tentar encontrar uma forma de esclarecer direito. Ele é principal. Ele é principal? É. Enfim. Ao contrário, ele é principal e foi julgado como acessório. Eu creio que eu olhei é principal, é terceiros. Não, ótimo. É bom que a gente, com tranquilidade, a gente lê isso aí, vê onde é que se instaurou esse imbróglio todo aí e realmente corrige essa questão de uma forma definitiva. Creio que seja a questão principal, seja que, como foi julgado como sendo uma acessória, e aí só se submeteu ao julgamento da principal, embora a pessoa que não concorde, mas é o acessório, como sempre, como é o posicionamento presidente, então vou fazer o seguinte, me parece que não é tão difícil de resolver. Não, mas eu acho que se você não fosse pedir, eu pediria, porque eu tenho que olhar lá para trás o que aconteceu. Sim, tem isso. Porque eu creio que o que está se suscitando aí é que teria que ter o fundamento da principal, mas a principal está no acórdão anterior, porque esse é um embargos do embargos. Esse embargos anterior eu coloquei, né, o fundamento da principal do Heitor. Aí aqui o problema foi como eu votei. Eu acho que para o contribuinte, o que ficou confuso para ele? Como que eu votei de um jeito nas principais, e quando eu trouxe para cá no acessório, eu fiz um registro de que eu estava me adequando. E aí o próprio despacho de embargos, ele fala assim, ó, a relatora do acórdão, embora ela tenha admitido que seu voto foi vencido, não consta no acórdão de embargos que ela foi vencida. Eu acho que é isso que pegou aqui, né? E tem que constar, vencida a relatora em algum lugar dentro dessa... Foi isso que eu acho que ficou ali. Porque está dando a impressão de que eu não fui vencida, mas eu fui, né? Ou o contrário, Mário. Ou está dando a impressão de que eu fui vencida e, na verdade, eu não fui vencida. Porque eu apontei o voto do Heitor. O que eu acho que o contribuinte está falando aqui, nos outros processos de obrigação principal, a decisão se deu pelo voto de qualidade. Isso, ele aponta. Aí a gente julgou esse e deu maioria, porque a gente entendeu que era obrigação acessória, e o que ele está falando aqui, não, mas esse não é acessório. Só que isso a Adriana não deu seguimento, sabe, Rita? Esse a Adriana não deu seguimento. Isso é o argumento do contribuinte, mas ele tem 3 argumentos a mais. Ele pôs mais 3 argumentos, só que esses ela falou, não, ele está intempestivo. Contudo, referente à ata, ele tem razão. Ela falou, o primeiro julgamento foi, no especial foi julgado como acessório, não foi? Isso, aí eu errei. Aí o expositivo ficou por unanimidade, né? Maioria. Aí no segundo embargo você percebeu que era obrigação principal. E aí analisou-se toda a questão do principal. E aí replicou para esse o resultado de unanimidade lá do primeiro processo, quando na verdade esse segundo aqui teria qualidade. É isso que ele alega. Isso estou entendendo. O problema está
do relato. Na verdade, o problema está mesmo no dispositivo, porque agora eu entendi. Eu estava entendendo no sentido então, contrário. Mas o problema foi no dispositivo, que o dispositivo teria que ser igual ao dispositivo das demais principais. Mas, enfim. Tem que ver se isso porque tem uma parte dos embargos, que o embargo foi intempestivo, só está sendo trazido do segmento para a parte da correção de erro de fato. Não sei se é isso, mas eu entendi que o problema está de não ter ficado claro, eu como relatora, se eu fui vencido ou não. Eu acho que esse que foi o ponto que pegou, e que daí a doutora Adriana falou, ó, o resto eu não vou poder receber, está fora de prazo, mas isso aqui tem que corrigir. Tá. Então, eu posso consignar aqui, eu vou botar vista para o conselheiro Mário, convertido em coletivo. Aí, assim, a relatora votou por acolher os embargos, é isso? Eu vou acolher, só que eu só não tenho bem certeza do que eu tenho que colocar aqui, mas acredito que é o meu posicionamento. Acolher os embargos. Tá. Então, nesse ponto houve pedido de vista. Pode colocar assim? Sim. Nesse ponto houve o pedido de vista. É assim, acolher os embargos, lógico, né? Na parte que teve segmento, não é isso? É isso? Até porque quando não tem segmento é definitivo, né? Só para ficar claro aqui o que você está colhendo, porque o que você está colhendo é essa parte que a gente vai olhar, né? Certo? Então, vista para conselheiro Mário, convertido em coletivo. A relatora votou para acolher os embargos na parte de segmento. Nesse ponto houve pedido de vista. Então, a gente fica todo mundo para olhar, e aí é melhor que eu também quero olhar desde lá do início desse segundo, aí o que aconteceu para a gente não resolver de uma vez, né? Se teve algum erro, a gente tem que resolver de uma vez. Certo? Então, passamos então... eu acho que eu não coloquei Bom, esse foi o 120, né? O 121, que é o meu. Desculpa, eu acabei esquecendo de colocar aqui no 121 também é o embargo. Só um minutinho. Vou colocar aqui. Esse embargo, a coisa mais engraçada é quando a gente... Erro material é muito difícil a gente perceber, né? Porque se a gente percebe, a gente não comete, né? A gente ou corrige a tempo, ou então nem sequer, vamos dizer assim, aquele erro não se materializa. Mas erro material é uma coisa assim... Agora, perceber isso é que eu achei assim Eu vou dizer como que eu vi isso, porque isso passou pelo CEPOG, né? O CEPOG, ele teria que fazer, né? A revisão e tudo mais. Todo mundo é humano, todo mundo, óbvio, que é passível de erro. Não foi corrigido, era o número do acórdão. Mas assim, depois que passou pelo CEPOG, eu corrigi. Eu não vi, obviamente, senão teria já corrigido, passou tudo, foi publicado. Aí é que eu fui ver, depois eu vou contar para vocês como que eu consegui descobrir esse erro aí, foi uma coisa mais casual que vocês podem imaginar. Mas foi bom porque eu vou já explicar a necessidade de correção, embora seja só o número do acórdão lá no... deixa eu salvar logo aqui nessa página. Tá. Bem, verifiquem aí se entrou. Bom, então, em julgamento agora, o processo número 121 da pauta também é um embargo, interessado pré-vidonto, participações. Embargante aqui, Fazenda Nacional, não é a Fazenda Nacional, é a Conselheiro, não sei porque ficou aqui Fazenda Nacional, mas fui eu mesma que embarguei.
embargo de conselheiro, né? Que a gente põe genericamente. Bem, por que eu embarguei aqui? Deixa eu até ver se fui eu mesmo, mas eu não sei porque que ficou constando aqui como Fazenda Nacional. Talvez ainda não tivesse alterado o nosso sistema, né? E nós conseguimos alterar o sistema de processo agora para entrar certinho quem é um embargante, porque nós temos embargantes que não são parte, como é o caso de conselheiro e como é o caso de delegado, julgamento, delegado de DRF. E aí o sistema estava um pouco engessado, só permitia sempre recurso parte, como recorrente. Então, a gente vai ter casos de embargo que não é parte, o recorrente, né, no sentido amplo, né, como o embargante não é parte. E aí ficava sempre ou fazenda ou contribuinte, coisa que você, muitas vezes, o conselheiro não é, o conselheiro é conselheiro, né, então tem embargo de conselheiro, embargo de delegado. Bem, deixa eu só ver se fui eu mesmo que como passou um tempinho, né? Confirmar só porque na pauta está constando que foi Fazenda Nacional. Veja, embargos de conselheiro está aí e despacho de admissibilidade. Por quê? Porque eu já embarguei e já considerei isso como um despacho, até porque é um erro material, não tem mesmo que se pensar muito sobre isso, porque está errado mesmo. O que aconteceu aqui? Na hora de colocar o número do acórdão, lá em cima, que fica no cabeçalho, era 8.591. Eu errei o dedo e coloquei 7.591. Esse é um lapso que seria facilmente detectável na revisão, né? A revisão que é feita pelo CEPOS. Mas quando essas coisas acontecem, também não foi visto, foi assim, foi para a ciência, da Fazenda Nacional, e foi publicado assim. Então, qual é o problema disso aí? É um erro que só está não sei se vocês percebem que no sistema, não importa o que está dentro do cabeçalho do acórdão juntado nos autos, porque o sistema já faz certinho, o que vai para o site, sai com o número certo. Se vocês olharem lá, vai ter um acórdão 9202008591, é o número que está lá. Só que quando você entra naquele arquivinho colado, lá dentro está 7.891. Qual é o problema? Vai estar 7.591. Qual é o problema? 7.591 já existe um acórdão desse. É um acórdão da conselheira Rita. Vem até olhar, é um acórdão da conselheira Rita. Então, vejam o problema que é. Se a pessoa que está com o acórdão na mão, né, ou está olhando para o acórdão ali, o arquivo do acórdão, vai olhar 7.000, vai procurar 7.000, não é ele, não é possível isso. A pessoa tem que ter o número certinho do seu acórdão, certo? Então, a gente, na hora que se for olhar sempre, na hora que a gente embarga e profere um novo acórdão para corrigir isso, sempre vai estar no histórico do processo esse acórdão de embargo logo depois para dizer qual é o número certo? Então, se entrar no nosso site e pesquisar o número correto, 9202008591, vai estar esse acórdão lá. Só que, entrando no acórdão, lá está o 7.000, mas aí você tem lá sempre a ressalva do acórdão de embargos. Então, eu vi, como eu percebi isso, vejam, eu cometi o lapso, isso se eu tivesse percebido, logicamente que eu teria corrigido antes de anexar, anexei, aí passou pela revisão, não se percebeu esse lapso, né? Aí, vejam, toda vez que, depois que tudo volta do CEPOS, né, e eu assino e tal, e mando embora, passou, o que eu faço? Eu tenho já um arquivinho por mês
que eu pego todos os acórdãos que foram julgados naquele mês. Aí depois eu faço também um arquivo por assunto. Até para eu ver no assunto, eu já saber que eu já estudei aquilo, às vezes passa muito tempo, você já nem lembra determinadas matérias, se você já fez ou não como relator. Então, eu tenho esse arquivo, desse arquivo aqui por mês, eu saio dali para por assunto. Aí eu tenho contribuição previdenciária, imposto de pessoa física, imposto na fonte, enfim. Eu vou fazendo assim, quer dizer, fica mais fácil para a gente, porque a pior coisa é aquele negócio de você pensar, eu sei que eu já fiz isso, eu sei que eu tenho voto disso, e você não... Lembre-se que a gente agora tem até o sistema V, né? Mas antes a gente nem isso a gente tinha. Eu me garantia muito pelos meus arquivos pessoais, que eu fazia assim. Aí na hora que eu fiz que eu peguei todo o que eu já fiz bonitinho, né? Que aí eu já faço assim, um arquivo já para eu localizar. E aí ali, vejam, quando você formaliza, né, dentro do PGD, ele tem ele deixa um número no nome do acorde, já viram isso? No nome do acorde fica um número. Fica um número no nome, né? No nome do arquivo, fica um número ali. Aí quando eu vi aquele, tudo seguidinho assim, que eu já faço de um jeito que fica na sequência, e eu vi de repente 7. Tudo era 8. E eu me dei um freio, falei assim, 7? Numa mesma pauta, você ter 7.000 e 8.000, a menos que um fosse 7.990 e tanto, e o outro fosse 8.000 e pouquinho, não tem como a gente julgar isso da mesma forma. Aí eu fui olhar os números e falei, não é isso, claro que não é isso, porque não era esse contexto, né? E aí eu vi que estava errado. Aí, bom, a gente vai esperar aí alguém perceber isso, o próprio contribuinte, que vai, coitado, olhar depois, de repente, vai procurar por esse número e achar um outro acórdão da conselheira Rita, né, que é um anterior, um bem anterior, certo? Então, só para ver, assim, que é coisa interessante isso poderia nunca mais a gente nem perceber e também nunca ser objeto de algum problema, né, vamos dizer assim. Mas, no momento que eu vi, eu acho que eu tenho obrigação de resolver, né, foi eu que cometi o erro, tenho que resolver. Bem, se eu vi, né, eu mesma vi, foi bom isso, né, mas eu achei assim, engraçado que foi muito aleatório essa descoberta desse eu, acho difícil isso. Se não constasse o número no nome do arquivo, eu nunca teria atentado para isso, porque por isso que lapso manifesto não tem prazo, normalmente eu tenho um prazo maior, enfim, né, por causa disso, porque é algo que normalmente vai ser percebido depois, muito depois, por outra pessoa, enfim, em outro contexto, porque se ele é percebido a tempo, é óbvio que não vai nem ser cometido, vai ser corrigido antes. Bem, então é isso. Então eu estou aqui conhecendo e acolhendo os embargos para, sanando o vício apontado no acórdão número 9202 007 9202 008 591, certo? Deixa eu ver como é que eu coloquei aqui. No certinho, eu já coloquei o final do meu voto, já dizendo, né? Eu acho que eu coloquei já dizendo certinho como ficaria. Tá. Eu acolho os embargos para, sanando o vício apontado no acordo 9202-008-591, 17/2/2020, corrigir o número que figura no cabeçalho do julgado de 9202-007-591 para 9202-008-591. Certo? Conselheiro Mário. Com a relatora. Conselheira Ana Paula. Com a relatora. Conselheiro Pedro Paulo. Com a relatora. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Com a relatora. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Bem, eu também acompanho, claro. Então, o 121 da pauta, por unanimidade de votos, acolher os embargos, né, embargos inominados. Embargos inominados, acolher os embargos, né, vai ficar no dispositivo, não precisa dizer, mas eu estou colocando ali
No final, que é inominado porque corrigir erro material. Embargos para sanando o vício apontado no acórdão número 9202-008-591 de 17/2/2020, corrigir o número que figura no cabeçalho de 9202. Isso é bom ficar no dispositivo, que quem olhar na internet já logo vai ver, né? Olhar só o encaminhamento já dá para ver. 007-591 para 9202-008-591, certo? Bem, passamos então para o número 122 da pauta, relatoria do conselheiro Mário, recorrente, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Recurso do próprio contribuinte. Ok. 122 o recurso especial do contribuinte. Deixa eu iniciar o relatório. Só para a gente delimitar a matéria. Trata-se de auto-infração de contribuição destinada a terceiro, salário e educação, no período de 1 a 12 de 2005, de acordo com o relatório fiscal, os fatos geradores das contribuições lançadas são, dentre outros, os valores pagos a título de auxílio excepcional aos segurados empregados. E aí foi prolatado aí o acórdão 2803001783. A decisão foi registrada nos seguintes termos: acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso para julgar improcedente os lançamentos referentes ao custeio de educação, mantendo os demais lançamentos presentes no auto sob exame. E aí nós tivemos um recurso especial do contribuinte, que ele visava rediscutir diversas matérias, né, mas pelo despacho de folhas 1217 a 1238 foi dado seguimento parcial a esse recurso, admitindo-se a rediscussão somente da matéria da divergência quanto à inclusão dos valores pagos aos segurados a título de auxílio excepcional. Ele apresenta um acórdão 2301-003-996, que trata, não é da mesma empresa, mas que trata exatamente de uma rubrica, de um benefício pago sob essa rubrica. Né? Então, passo já ao voto, presidente. Tivemos, obviamente, contra razões da Fazenda Nacional. O recurso é tempestivo. O recurso especial do contribuinte é tempestivo e atende aos demais pressupostos necessários à sua admissibilidade, portanto, dele conheço. Nós não tivemos aqui nenhum questionamento da Fazenda a respeito da tempestividade, só sobre a rubrica. Essa rubrica auxílio excepcional, para poupá-los dessa leitura exaustiva de um voto que eu já venho apresentando aqui, ela não consta do rol de rubricas excluídas do salário de contribuição lá do parágrafo 9º do artigo 28 da Lei 8.212, então não tem nenhuma rubrica denominada auxílio excepcional. E aí, considerando que nesse ponto o artigo 111 do decreto do Código Tributário Nacional, combinados com seu inciso 1º, ele estabelece que essas normas relacionadas à isenção devem ser interpretadas literalmente. Eu estou, embora conhecendo, negando provimento ao recurso especial do contribuinte. Mário, você se recorda quais são as características dessa verba? O auxílio excepcional é pago para quem tem filho com deficiência, Rita. Ah, mas ele tem alguma questão de idade? Não. Né?
Não. Até porque eu imagino que a empresa entenda, assim, contém na legislação, que em se tratando de deficiente, essa questão da idade, ela seria irrelevante. Ok. Podemos, então... Rita, quer olhar alguma coisa? Eu quero só uma olhadinha no relatório fiscal, doutora Marilena. Acho que nós não tínhamos ainda julgado, né, essa verba? Não, eu particularmente nunca julguei. O argumento do contribuinte é mais sobre a natureza, que ele diz que a natureza dessa verba seria indenizatória, viu, Rita? Não entra nessa questão de idade. Enfim, pode até ter alguma coisa. Na verdade, assim, pelo pouco que eu vi aqui do relatório, ele está equiparando isso a como se fosse um auxílio creche. Né? Sim, ele tem, eu trago aqui no meu relatório um item, né, um ponto do recurso especial do contribuinte, que ele diz o seguinte: o auxílio excepcional é pago de forma a indenizar o direito previsto no artigo 389, parágrafo 1 da CLT, e embora exista o auxílio creche previsto em lei, um não tem ligação com o outro, tampouco significa que quem recebe o auxílio creche recebe o auxílio excepcional. Ambos têm natureza indenizatória e não geram acréscimo na remuneração do empregado, porque é decorrente de um dever do empregador em manter os filhos perto dos pais para serem cuidados. Essa é a argumentação do contribuinte. Ele nem chega a equiparar. O acórdão paradigma, ele faz uma equiparação, mas o contribuinte não. Aliás, o contribuinte pede que seja dado o mesmo tratamento. É o último ponto lá do meu relatório que ele fala isso. Deve ser dado ao auxílio excepcional o mesmo tratamento dado ao auxílio creche, que foi reconhecido pelo STJ, então o auxílio creche já tem, né? Aliás, o auxílio creche tem, inclusive, dispositivo que fala dele, em julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos como não integrante da base de cálculo de contribuição previdenciária devido à natureza indenizatória da parcela. Então, ele está pegando um julgado do STJ, que trata de auxílio creche, e está tentando fazer essa equiparação. E ele conseguiu paradigma para isso? Tem um paradigma, sim. Perfeitinho, bonitinho. Ainda não está na minha vez, doutora Marilena, mas eu só vou adiantar que eu vou pedir vista, tá? Do processo. Uhum. Certo. Aí só a gente precisaria rodar aí os votos, tá certo? Pelo regimento, nós temos que colher os votos. Então, o conselheiro Mário está conhecendo e, no mérito, negando o provimento ao recurso. Exatamente. Conselheira Ana Paula. Eu vou abrir a divergência para entender que a natureza é indenizatória, e aí, nesse caso, já tem posicionamento de jurisprudência falando do auxílio excepcional, quando comprovado que ele não tem alguma outra natureza, né? Como eu não vou descrever mais sobre isso, porque a Rita vai pedir vista, então depois eu vou poder me manifestar melhor quando ela trouxer o processo de volta. Conselheiro Pedro Paulo. Com relator. Conselheira Ana Cecília. Com divergência. Conselheiro Maurício. Relator. Conselheiro João Vitor. Conselheiro João Vitor ficou congelado? Congelado.
Vamos esperar. Ah, sim, agora se mexeu. Conselheiro João Vitor, ele prejudicou alguma coisa? Você ouviu tudo? Eu não vi como votou Ana Cecília em diante. Tá. Então, vou retomar. Conselheira Ana Cecília. Eu acompanhei a divergência. Conselheiro Maurício. Acompanhei o relator. Certo. Conselheiro João Vitor. Acompanho a divergência. Aí, conselheira Rita. Eu peço vista, doutora Mirella. Certo. Então, eu vou registrar aqui vista para a conselheira Rita, convertida em coletiva. O relator votou por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, acompanhado pelos conselheiros Pedro Paulo e Maurício, não é isso? E Maurício. Isso. Divergiram os conselheiros Ana Paula, Ana Cecília e João Vitor, que lhe deram provimento. Nesse ponto, houve pedido de vista, certo? Houve o pedido de vista, ninguém mais se manifestou, nem eu, nem Rita, né? Ninguém mais se manifestou, somos os que sobraram, eu e Rita, que não votamos, ok? E aí, o restante, o CEPOS já tem o padrão lá, que ele já coloca lá, sobre quem presidir o julgamento, enfim. Certo? Agora vamos para o número 123 da pauta. Aí a conselheira Maria é igual? Não é igual, porque esse é um processo de obrigação acessória. Então, da obrigação acessória que envolve também o auxílio excepcional. Então, aí o que nós temos? Nós temos... Então eu vou apregoar, ele não é igual? Você vai fazer relatório? É isso que eu quero saber, presidente, porque o que acontece? Aí a gente nem... Tem a discussão... Só perguntei. Tem a discussão do auxílio excepcional, né, porque o voto trata, então, a contribuinte, ela trata do auxílio excepcional. Ela vai lá e discute a verba auxílio excepcional. E tem a questão da retroatividade benigna, que é suscitada pela Fazenda Nacional, né? Então, tem as duas matérias. Talvez fosse o caso, né, de lá a gente votar talvez fosse o caso nesse segundo processo a gente votar a parte da retroatividade benigna, e aí eu já não sei como é que ficaria, porque para mim, assim, esse auxílio excepcional ele nem deveria estar sendo discutido lá. Eu fiz o voto tal qual fiz aqui, mas eu não vejo muito sentido em discutir essa questão lá, sendo que isso está discutido na obrigação principal, na principal, que seria uma questão de... Teve outras coisas mantidas? Não, teve outras coisas mantidas, e lá a questão da retroatividade benigna dá para votar tranquilamente. O auxílio excepcional é só uma das verbas que fizeram parte do julgamento da principal. Mas aí, para a gente entrar no mérito do recurso do contribuinte, a gente vai ter que entrar no mérito da... Isso, exatamente. Então, a minha proposta... Eu ia pedir vista de novo. Isso, é exatamente isso, que a gente faça o julgamento do recurso especial da Fazenda Nacional, e aí a conselheira Rita, a gente já adiantaria essa parte, que não prejudica absolutamente em nada a questão da discussão do auxílio excepcional, e a Rita pediria vista no auxílio excepcional. Qual é a proposta? Desculpa, não entendi. A proposta é a seguinte: como nós já temos a obrigação principal julgada com resultado desfavorável ao contribuinte com julgamento definitivo, porque tem outras verbas, e além do auxílio excepcional, que não subiram para discussão, então a gente já votaria
já votaria o recurso especial da Fazenda Nacional e a conselheira Rita pediria vista na parte da discussão do auxílio excepcional e depois a gente dá um encaminhamento no próximo, na sessão que o processo retornar. Também para esse agora? Isso, exatamente. Não, para esse não, só para o segundo. Esse aqui já estaria perfeito. Só para o 123. Esse que eu estou falando é o segundo. Ah, tá, isso. É esse que a gente está vendo agora. O outro já passou, já pediu vista. Não, ok. O segundo, então, a gente votaria o recurso da Fazenda, que é tranquilo, e no recurso do contribuinte, a gente poderia fazer a mesma coisa com o pedido de vista da conselheira Rita. A mesma coisa. Eu já... bom, que tem o recurso da Fazenda, né? Não, o recurso da Fazenda é retroatividade benigna, é consequência, né? É sempre a consequência. Sim. O principal, que a gente tem que começar sempre, eu já sempre falo para vocês aqui, quando nós temos 2 recursos, tem que separar no voto os 2 recursos, e normalmente a gente começa pela matéria de fundo, que pode trazer alguma consequência para os secretários. Então, isso, presidente. Vamos começar pelo recurso do contribuinte, e aí ela vai pedir também, né, Rita? Porque tem essa questão. E aí, para a gente não avançar e julgar pela metade, enfim, a gente é melhor, eu acho, a gente fazer... Eu, inclusive, presidente, vencido aqui no recurso se eu, por acaso, for vencido no recurso do contribuinte, no outro, obviamente, tem que se aplicar o resultado da obrigação principal. Sim, eu acho que não tem nenhuma vantagem. Se fosse uma coisa sozinha, não tivesse recurso contribuinte, podia até ser que sim, porque, na verdade, você teve verbas aí que foram mantidas e realmente não tem recurso, né? Já são definitivas. Mas assim, tendo vista que tem também o recurso contribuinte, né? Eu acho que está sendo suscitado isso, o que quer que seja, a gente fica... Bom, então o conselheiro, também nesse aqui, vamos primeiro pelo recurso contribuinte, né? Certo? Em julgamento, então, o recurso contribuinte que trata dessa mesma questão, certo? Tá. E aí o conselheiro está conhecendo e no mérito, negando o provimento do mesmo jeito que o anterior. Conselheira Ana Paula. Eu vou acompanhar o relator, então. Não, é o do contribuinte. Mas nesse caso ele não está falando da acessória? Não, ele lá está tratando da matéria, e o acórdão tratou da matéria. Então eu acho que seria o caso mesmo de manter a votação do processo anterior, e aí depois a gente resolve. Eu tinha entendido diferente. Então eu vou abrir a divergência novamente, seguindo o processo principal. Ok. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Com divergência. Conselheiro Maurício. Com o relator. Conselheiro João Vitor. Conselheiro João Vitor. João Vitor? Tá, eu acho que ficou parado, João Vitor. Congelou novamente. Congelou. Aí tem que ver só se ele perdeu alguma coisa para a gente voltar. Retomou, conselheiro João Vitor? Perdeu alguma coisa? Eu perdi bastante coisa. Tá. A Ana Paula estava votando, eu não vi como a Ana Paula votou. Ela estava acompanhando, mas depois eu acho que ela deve ter mudado. Conselheiro Ana Paula. Na verdade é diferente o que a gente ia fazer, mas daí eu abri a divergência igual no processo principal. Tá certo. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanhei o relator. Deixa ele voltar aqui. Bom, ok? Ouviu o Pedro Paulo? Conselheiro Pedro Paulo. Acompanhei o relator, presidente. Tudo bem, João Vitor? Votou como? Não, a Ana Paula votou como? Eu votei por... Eu nunca votei tantas vezes, João. Mas eu vou abrir a divergência para acompanhar como eu me manifestei no principal. Esse é só o do contribuinte, viu, João Vitor, que a gente está julgando. Ele saiu. A internet dele que deve estar caindo. Né? Então, vamos esperar um pouquinho. É só uma formalidade isso, mas a gente precisa fazer, e aí, na hora que for julgar isso, a gente julga tudo. Inclusive, ele é apenso,
Ele é apenas. É apenas. Ainda que fosse só o acessório, ainda com apenso, não dá para jogar um e outro. É melhor fazer os dois juntos. Que aí anda junto, já foi para isso que isso foi apensado, né? Acho que eles não estão em apenso, não estão? Então. Eu acho que não, Rita, não tenho certeza. Ele respondeu que sim. 2010, 54, 2010, 56. Ah, não estão em apenso, né? Deveriam até estar. Eu vou pedir para ver. Bom, agora então, sim, a conselheira Ana Paula abriu a divergência, não é isso? Isso, dando provimento. Só o recurso contribuinte fazenda, né? Tá. Aí a conselheiro Pedro Paulo. Acompanhei o relator. Conselheira Ana Cecília. Acompanhei a divergência. Conselheiro Maurício. Acompanhei o relator. Conselheiro João Vitor. Acompanhei a divergência. Conselheira Rita. Eu peço vista. Certo. Então, esse fica aí, tem o 122, certo? Vista para a conselheira Rita, convertida em coletiva. Aí a única diferença aqui é para dizer que o relator, quanto ao recurso do contribuinte, aí é só isso, a diferença. O relator, aí é a mesma coisa, o relator votou por conhecer e negar provimento, acompanhado pelos conselheiros Pedro Paulo e Maurício. Divergiram os conselheiros Ana Paula, Nancy e João Vitor, que lhe deram provimento. Aí, nesse ponto, houve pedido de vista, aí, ninguém mais se manifestou sobre o recurso do contribuinte ou da Fazenda Nacional, certo? Do contribuinte ou da Fazenda Nacional, porque esse, então, nem foi ainda tocado nele, certo? Bem, aí, agora, então, eu sei que vocês devem querer o intervalo do cafezinho, vamos julgar esse, que eu acho que é bem simples, vai ser o meu agora, e depois, então, a gente faz o intervalo, certo? Um intervalinho de 15 minutos para a gente voltar e prosseguir até o nosso horário normal, tá certo? O processo número 124 da pauta, veja se está lá já na pasta, é de minha relatoria, Fazenda Nacional, a recorrente, e interessado SG, Engenharia e Construções. É uma questão bem simples. O recurso é tempestivo, atende aos pressupostos. No caso das contrarrazões, o contribuinte foi cientificado em 4/5/2015, uma segunda-feira, teria até 19/5, terça-feira, para oferecer contrarrazões, o que somente foi feito em 22/5, e, portanto, já fora do prazo. Então, eu aqui não estou conhecendo das contrarrazões por intempestividade. E trata-se aí de contribuições previdenciárias, parte patronal e destinada ao financiamento de benefícios do SAT e RAT, né? E também destinado a terceiros, outras entidades e fundos. Incidência sobre remuneração para contribuintes individuais, diferenças do recolhimento SAT, em relação a salário in natura, recebido pelo trabalhador de empresa não inscrita no PAT, certo? E também tinha uma questão de retenção de 1% de mão de obra, mas o recurso aqui é um recurso, o colegiado recorrido deu provimento parcial, excluindo do salário de contribuição a parcela relativa ao auxílio alimentação in natura. E a Fazenda Nacional, por sua vez, pede a incidência de contribuições sobre essa parcela, uma vez que a empresa não estava inscrita no PAT. Então, eu já vou logo direto para o voto, é um assunto já bastante conhecido aqui não tem dúvida nenhuma. Eu estou, inclusive, aplicando aqui o parecer, né, PGFN 2117/2011, certo? Que já ressalva essa questão, nas ações, a Fazenda deixa de recorrer, já nesse caso, independentemente de ser não inscrito no PAT, quando é alimentação in natura, certo? Então, já tem aqui a nossa jurisprudência mesmo. Então, diante do exposto, eu conheço do recurso no mérito, eu nego o provimento ao recurso da Fazenda. Conselheiro Mário. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Paula. Acompanho também. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheira Rita. A relatora.
Então, por unanimidade, 124, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Agora, eu só vou, antes do intervalo, só para apregoar aqui os restantes, os processos seguintes, o conselheiro Pedro Paulo, seria de relatoria do conselheiro Pedro Paulo, mas foram retirados de pauta por solicitação da Fazenda Nacional. São os processos 125, 126, 127 e 128, todos recursos da Fazenda Nacional e o contribuinte multilogística limitada, certo? 125, 126, 127 e 128 foram retirados de pauta pela Fazenda Nacional, certo? Então, nós vamos agora fazer um intervalo de 15 minutos, são 10h20, vamos retornar às 10h35, e já a partir do 129 da pauta, que vai ser de relatoria da conselheira Ana Cecília, tá certo? Então, por favor, apoio, poderia interromper a gravação?